Uma jovem vê sua vida virar de cabeça para baixo quando o marido entra em coma após um acidente no trabalho. Enquanto os médicos dizem que não há mais esperança, a filha de 8 anos se recusa a desistir e se torna a única ponte entre o pai e o mundo real. O que começa como um simples gesto de amor infantil acaba desafiando a medicina e reacendendo a fé de toda uma família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol ainda não tinha nascido completamente quando o telefone de Marina tocou. Era uma terça-feira comum de março, dessas em que Belo Horizonte amanhece com uma bruma leve sobre as montanhas e o trânsito já começa a engrossar nas avenidas principais. Marina estava preparando o café da manhã, enquanto Júlia terminava de amarrar o tênis para ir à escola. A rotina era sempre a mesma. Rafael saía antes das 6 da manhã para o canteiro de obras na região do Barreiro. Ela levava a menina para o colégio e seguia para o trabalho no supermercado do bairro. Uma vida simples, construída com muito esforço, cheia de planos e sonhos guardados em uma caderneta azul que ficava na gaveta da cozinha. Quando o celular vibrou na mesa, Marina achou estranho. Rafael nunca ligava tão cedo. Talvez tivesse esquecido alguma coisa. A marmita, provavelmente. Ela atendeu sorrindo, preparada para fazer uma brincadeira sobre a distração dele. Do outro lado da linha, uma voz tensa e desconhecida cortou qualquer possibilidade de leveza. Era Marcelo, o colega de trabalho de Rafael. As palavras saíram atropeladas, confusas, carregadas de urgência. Acidente, choque elétrico, hospital, ambulância. Marina não conseguiu processar tudo de uma vez. Sentiu as pernas bambearem, a cozinha girar ao redor dela. Júlia, que brincava com o estojo na mesa, parou e olhou para a mãe com aquela intuição que só as crianças têm quando algo muito errado está acontecendo. Marina largou tudo. Ligou para a mãe, Dona Célia, pediu que buscasse Júlia na escola mais tarde e saiu correndo. O Hospital das Clínicas ficava longe, mas ela nem pensou nisso. Pegou o primeiro ônibus que passou, os pensamentos se atropelando, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Rafael. Seu Rafael. O homem que dormia abraçado nela todas as noites, que brincava de cavalinho com Júlia nos finais de semana, que sonhava em ter uma casa própria com quintal. O que tinha acontecido? Quando chegou ao pronto-socorro, encontrou Marcelo na porta, pálido, com as mãos ainda sujas de poeira da obra. Ele tentou explicar. Estavam instalando a fiação elétrica no 10º andar de um prédio em construção. Rafael, sempre cuidadoso, sempre atento às normas de segurança, tinha subido para verificar a caixa de distribuição. Ninguém sabe exatamente como aconteceu. Talvez um fio desencapado, talvez uma falha no disjuntor. O fato é que houve um curto-circuito. Rafael levou uma descarga elétrica tão forte que foi arremessado para trás. Caiu. Os colegas correram. Quando chegaram perto, ele não respirava. O coração tinha parado. Fizeram massagem cardíaca ali mesmo, no chão da obra, com as mãos trêmulas e o desespero tomando conta. Alguém ligou para o SAMU. A ambulância levou quase 15 minutos para chegar. 15 minutos eternos. Quando os paramédicos finalmente conseguiram reanimar Rafael, já tinha se passado quase 2 minutos sem batimento cardíaco. 2 minutos que podem parecer pouco, mas que, no cérebro humano, podem significar uma eternidade de danos irreversíveis. Marina ouviu tudo isso em silêncio, encostada na parede do corredor, as lágrimas descendo sem controle. Marcelo tentou confortá-la, mas não havia palavras. Ela só conseguia repetir mentalmente: "Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo." Era o único pensamento que a impedia de desabar completamente. Demorou horas até que um médico finalmente saísse para falar com ela. Era um homem jovem, de jaleco branco impecável, com olheiras profundas que denunciavam um plantão longo. Ele se apresentou como Dr. Fernando, médico intensivista. Marina se levantou de um pulo, as pernas mal sustentando o próprio peso.
O médico foi direto. Rafael estava vivo, mas em estado gravíssimo. A descarga elétrica tinha causado uma parada cardíaca prolongada. Mesmo com a reanimação, o cérebro ficou sem oxigênio por tempo suficiente para causar danos neuronais severos. Ele estava em coma profundo, intubado, dependendo de aparelhos para respirar. Os próximos dias seriam decisivos, mas o médico não podia prometer nada. Na verdade, o tom dele deixava claro. As chances eram mínimas. Marina queria gritar, queria sacudir aquele médico e exigir que ele fizesse alguma coisa, qualquer coisa. Mas ela apenas balançou a cabeça, aceitou as palavras como se fossem socos no estômago. Pediu para vê-lo. O médico hesitou, mas acabou concordando. 5 minutos. Apenas 5 minutos. Quando entrou na UTI, Marina quase não reconheceu o homem naquela cama. Rafael, sempre tão cheio de vida, sempre sorrindo, estava imóvel, conectado a uma quantidade assustadora de tubos e fios. O rosto inchado, a pele pálida, os olhos fechados. O único som era o bip constante do monitor cardíaco e o chiado ritmado do ventilador mecânico. Marina segurou a mão dele. Sentiu o calor que ainda irradiava daquele corpo que ela conhecia tão bem. Inclinou-se e sussurrou no ouvido dele. Eu estou aqui, amor. Você vai ficar bem. A gente precisa de você. A Júlia precisa de você. Mas Rafael não se mexeu. Nem um tremor, nem um sinal. Apenas o corpo ali, presente e ausente ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram um borrão de dor, medo e exaustão. Marina praticamente morou no hospital. Dona Célia assumiu os cuidados de Júlia. Buscava a menina na escola, fazia as refeições. Tentava manter alguma normalidade. Mas Júlia sabia que algo estava muito errado. Ela perguntava pela pai o tempo todo. Marina, no início, tentou protegê-la, disse que o pai estava no hospital, que logo voltaria para casa. Mas as crianças sentem. Júlia via o desespero nos olhos da mãe, escutava as conversas sussurradas entre a avó e os tios. E começou a ficar quieta, introspectiva, com aquele olhar que não era mais de criança. Na segunda semana, a equipe médica fez uma reunião com Marina. Dr. Fernando estava lá, junto com a neurologista responsável, doutora Beatriz, uma mulher de meia idade, com um olhar ao mesmo tempo firme e compassivo. Ela mostrou os exames, as imagens do cérebro de Rafael. Explicou com calma e clareza dolorosas que os danos eram extensos. As áreas responsáveis pela consciência tinham sido severamente afetadas. Rafael estava em coma vegetativo. Não havia atividade cerebral significativa. Não havia resposta a estímulos. Não havia, na avaliação deles, possibilidade real de recuperação. Marina ouviu tudo aquilo e sentiu o mundo desabar pela segunda vez. Doutora Beatriz tocou no assunto que Marina temia. A possibilidade de desligar os aparelhos. Não era uma decisão que precisava ser tomada imediatamente, mas era algo que precisava ser considerado. Marina saiu daquela sala cambaleando, o chão parecendo se abrir sob seus pés. Ela não contou isso para Júlia. Como poderia? Como dizer para uma menina de 8 anos que o pai não ia mais acordar? Mas Júlia, com aquela percepção aguda das crianças, começou a fazer perguntas mais difíceis. Mãe, quando o pai volta para casa? Marina desconversava, dizia que ele precisava ficar mais um pouco no hospital. Até que um dia, Júlia pediu para visitá-lo. Marina tentou recusar. Uma criança não deveria ver o pai naquele estado. Mas Júlia insistiu, implorou. E Marina, exausta demais para lutar, acabou cedendo. Foi Dona Célia quem levou a menina ao hospital pela primeira vez. Marina estava trabalhando, tentando manter o mínimo de renda para pagar as contas que não paravam de chegar. Quando chegou à UTI naquela tarde, encontrou Júlia sentada ao lado da cama do pai, segurando a mão dele com suas mãozinhas pequenas, conversando baixinho. Marina parou na porta, observando. Júlia contava para o pai sobre a aula de matemática, sobre a briga que teve com a colega, sobre o cachorro que tinha visto na rua. Falava naturalmente, como se Rafael estivesse apenas dormindo e fosse acordar a qualquer momento para responder. E então aconteceu algo que fez o coração de Marina pular. Júlia sorriu e disse animada:
Ele apertou minha mão, mãe. O papai apertou minha mão. Marina se aproximou, o coração acelerado, mas quando olhou para Rafael, ele continuava imóvel. Os monitores não mostravam mudança nenhuma. A enfermeira que estava na UTI, uma mulher experiente chamada Lúcia, aproximou-se e explicou com delicadeza que aquilo era um reflexo. Espasmos musculares involuntários. Aconteciam com pacientes em coma. Não significavam consciência. Júlia olhou para a enfermeira com uma expressão determinada que Marina nunca tinha visto nela. Não foi reflexo. Ele apertou porque... Eu pedi. Ele me ouviu. Lúcia sorriu com paciência, mas não contradisse a menina. Marina, por sua vez, sentiu uma mistura de esperança e desespero. Ela queria acreditar. Queria tanto acreditar. Nos dias seguintes, Júlia começou a ir ao hospital todos os dias depois da escola. Dona Célia a buscava, levava até lá, e a menina passava horas ao lado do pai. Conversava, cantava as músicas que ele gostava, mostrava os desenhos que fazia. Os médicos e enfermeiros começaram a se acostumar com a presença dela. Alguns achavam bonito, outros triste, mas todos concordavam que aquilo era inútil. Rafael não. Ia acordar. Marina, enquanto isso, afundava cada vez mais. As contas atrasavam. O dinheiro que eles tinham guardado para comprar a casa própria estava acabando. Os gastos com medicamentos, exames particulares, tudo isso consumia cada centavo. Ela tentava trabalhar, mas o cansaço era tanto que começou a cometer erros. Foi advertida pelo gerente do supermercado, quase perdeu o emprego. À noite, quando voltava para a casa da mãe, onde estavam morando temporariamente, Marina desabava. Chorava escondida no banheiro para Júlia não ouvir. Olhava para a caderneta azul, onde estavam anotados todos os sonhos que tinham construído juntos. A casa com quintal, a viagem para a praia, a festa de 15 anos da Júlia. Tudo parecia tão distante agora, tão impossível. Uma noite, Marina estava no corredor do hospital quando ouviu dois médicos conversando. Eles falavam sobre Rafael. Um deles dizia que era uma pena manter o paciente naquele estado, que os aparelhos poderiam ser desligados, que a família estava sofrendo desnecessariamente. O outro concordou. Discutiram protocolos, procedimentos, prazos. Marina encostou-se na parede, as pernas falhando. Eles estavam falando em desligar os aparelhos, em deixar Rafael partir. Ela sabia que isso viria, mas ouvir aquilo sendo discutido tão friamente, como se fosse apenas um caso clínico, foi demais. Ela deslizou parede abaixo até ficar sentada no chão frio do corredor, abraçando os joelhos, tentando abafar os soluços. Foi assim que a enfermeira Lúcia a encontrou. Lúcia, que trabalhava naquela UTI há mais de 15 anos, já tinha visto de tudo. Famílias destroçadas, milagres improváveis, despedidas lancinantes. Ela ajudou Marina a se levantar, levou-a até a copa, fez um chá e sentou-se ao lado dela. Lúcia não ofereceu palavras vazias de conforto. Não disse que tudo ia ficar bem, porque ela sabia que talvez não ficasse. Mas disse algo que Marina nunca esqueceria. Eu vi muita coisa nesse hospital. Vi pacientes que os médicos diziam que não tinham chance e que voltaram. Vi outros que tinham tudo para sobreviver e que não conseguiram. A medicina é ciência, mas também é mistério. Sua filha acredita que o pai vai voltar. E eu já vi que a fé às vezes consegue coisas que a medicina não consegue explicar. Marina olhou para Lúcia, os olhos vermelhos. Mas os médicos disseram que não há esperança. Lúcia assentiu. Os médicos falam baseados em estatísticas e em probabilidades. E eles estão certos na maioria das vezes. Mas não sempre. Eu não posso te prometer nada, Marina. Ninguém pode. Mas enquanto sua filha acredita, enquanto o coração dele bate, talvez ainda haja algo a ser feito. Marina não sabia se era a esperança verdadeira ou apenas o desespero procurando algo a que se agarrar. Mas naquela noite, quando entrou no quarto onde Júlia dormia, ela se deitou ao lado da filha e a abraçou forte. Júlia, mesmo dormindo, se aconchegou no colo da mãe. E Marina percebeu que, se não por ela, precisava continuar acreditando por causa daquela criança que se recusava a aceitar a ausência do pai.
Na manhã seguinte, Marina acordou com uma determinação que não sabia de onde vinha. Ela não ia desistir ainda. Não enquanto o coração de Rafael ainda batesse, não enquanto Júlia ainda tivesse fé. Ela pediu uma reunião com a equipe médica. Queria saber se havia alguma coisa, qualquer coisa que pudesse ser tentada. Tratamento experimental, terapias alternativas, qualquer possibilidade que ainda não tivesse sido explorada. Dr. Fernando e doutora Beatriz a receberam com certa relutância. Explicaram novamente que os danos eram severos, que as chances eram mínimas. Mas Marina insistiu. E foi então que doutora Beatriz mencionou algo. Havia um colega dela, Dr. Henrique Almeida, um neurologista que trabalhava com pesquisas sobre estados alterados de consciência. Ele não era do quadro fixo do hospital, mas às vezes visitava para consultorias. Talvez ele pudesse avaliar o caso de Rafael. Não que isso fosse mudar o prognóstico, mas... Marina agarrou-se àquela possibilidade como quem se agarra a um salva-vidas no meio do oceano. Pediu, implorou para que chamassem esse médico. Doutora Beatriz, movida mais pela compaixão do que pela esperança médica, concordou em fazer contato. Alguns dias depois, Dr. Henrique Almeida apareceu no hospital. Era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, óculos, de armação discreta, um jeito calmo e observador. Ele passou horas examinando Rafael, analisando os exames, conversando com a equipe. Depois, pediu para falar com Marina e, surpreendentemente, também com Júlia. As três se sentaram em uma sala pequena. Dr. Henrique olhou para Júlia com atenção, como se estivesse realmente interessado no que ela tinha a dizer. Me conta, Júlia. Você falou que seu pai apertou sua mão. Pode me contar como foi? Júlia, que andava quieta nos últimos dias, abriu-se. Contou como falava com o pai todos os dias, como cantava para ele, como pedia para ele dar um sinal. E como às vezes sentia que ele respondia. Não sempre, mas às vezes. Um movimento quase imperceptível nos dedos, uma contração leve na mão, coisas que os médicos diziam ser reflexos, mas que ela tinha certeza que não eram. Dr. Henrique ouviu tudo com atenção. Depois olhou para Marina. Eu não posso prometer nada. Quero deixar isso muito claro. Os danos que Rafael sofreu são reais e graves. A chance de recuperação é estatisticamente muito baixa. Mas existe um protocolo que tem sido estudado em alguns centros médicos. Chama-se estimulação sensorial multissensorial. A ideia é expor o paciente a estímulos significativos, vozes familiares, músicas que ele gostava, cheiros, toques. A teoria é que esses estímulos podem, em alguns raros casos, ativar áreas do cérebro que parecem adormecidas. Marina sentiu o coração acelerar. E isso funciona? Dr. Henrique foi honesto. Em alguns casos provoca respostas mínimas, pequenos movimentos, alterações nos padrões cerebrais. Em outros, não provoca nada. É experimental, não é garantido. Mas pelo que vi, sua filha já está fazendo isso intuitivamente. Talvez possamos estruturar melhor, tornar mais sistemático. Júlia olhou para o médico com os olhos brilhando. Eu posso continuar falando com meu pai? Dr. Henrique sorriu. Não, apenas pode como deve. Você vai ser peça fundamental nisso. E assim começou uma nova fase. Dr. Henrique montou um protocolo específico para Rafael. Músicas favoritas seriam tocadas em horários determinados. Marina gravou mensagens, lembranças de momentos especiais que seriam reproduzidas para ele. Júlia continuaria suas conversas diárias. Lúcia e a equipe de enfermagem foram orientadas a fazer massagens táteis, a usar aromas específicos, tudo para tentar alcançar Rafael onde quer que ele estivesse. Nas primeiras semanas, nada mudou. Rafael continuava imóvel, os monitores mostrando os mesmos padrões. Marina começou a perder a esperança novamente, mas Júlia não. A menina ia todos os dias, sem falta, falava com o pai, cantava, contava histórias. E continuava insistindo que ele a ouvia. Foi em uma tarde de abril, quase um mês depois do início do protocolo, que aconteceu algo diferente. Marina estava sentada ao lado da cama de Rafael, exausta, quase dormindo.
Júlia tinha acabado de sair com Dona Célia. O rádio pequeno que tinham colocado no quarto tocava uma música que Rafael adorava, uma canção sertaneja antiga que ele sempre cantarolava enquanto trabalhava. E então Marina viu um movimento, quase imperceptível, mas definitivo. O dedo indicador da mão direita de Rafael se mexeu. Apenas um pequeno tremor, mas Marina tinha certeza absoluta de que não tinha sido imaginação. Ela chamou a enfermeira Lúcia, que veio correndo. Ficaram observando. Minutos depois, aconteceu de novo. Outro movimento, ligeiramente mais perceptível. Lúcia checou os monitores. Havia uma alteração sutil nos padrões cerebrais. Nada dramático, mas algo diferente do que tinha sido visto nas últimas semanas. Ela anotou tudo, chamou a equipe médica. Doutora Beatriz veio, examinou, pediu novos exames. Todos continuavam céticos, mas havia algo ali. Alguma coisa estava mudando. Quando Júlia soube, no dia seguinte, ela abraçou a mãe com tanta força que Marina quase perdeu o equilíbrio. Eu sabia, mãe, eu sabia que ele estava me ouvindo. E continuou. Todos os dias, com ainda mais dedicação, Júlia falava com o pai. Contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os planos para quando ele voltasse para casa. E Marina, que tinha estado tão perto de desistir, sentiu algo que não sentia há semanas, uma pequena, frágil, mas real fagulha de esperança. Os movimentos se tornaram mais frequentes, sempre pequenos, sempre sutis, mas consistentes. E sempre pareciam acontecer quando Júlia estava por perto. Dr. Henrique visitou novamente, examinou os novos dados e, pela primeira vez desde o início, disse algo que Marina não esperava. Talvez haja uma possibilidade. Talvez. Era só isso. Mas para Marina e Júlia, talvez era mais do que suficiente. Era uma porta que tinha sido fechada e que agora, bem devagar, começava a se entreabrir. Não sabiam o que havia do outro lado. Não sabiam se Rafael conseguiria voltar completamente. Mas pela primeira vez desde aquela manhã terrível de março, elas permitiram-se sonhar novamente. Júlia voltou para casa naquela noite, cantarolando a mesma música que tocava no quarto do hospital. Marina a observou, e pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. Ainda havia um longo caminho pela frente. Ainda havia incertezas, medos, obstáculos imensos. Mas agora, pelo menos, havia um caminho. E elas iam percorrê-lo juntas, passo a passo, até o fim. Maio chegou trazendo as primeiras manhãs frias de Belo Horizonte. Aquele clima característico em que o sol ainda aquece durante o dia, mas as noites pedem casaco. Na UTI do Hospital das Clínicas, Rafael continuava sua existência suspensa entre o estar e o não estar, enquanto ao seu redor a vida se reorganizava ao redor dessa nova realidade. Marina tinha conseguido negociar um horário reduzido no supermercado, o que significava menos dinheiro, mas mais tempo no hospital. Júlia mantinha sua rotina inabalável: escola, lição de casa na sala de espera, visita ao pai, volta para a casa da avó. Os pequenos movimentos que tinham começado a aparecer se tornaram mais definidos. Não era nada dramático. Rafael não abria os olhos, não falava, não dava sinais de consciência plena. Mas seus dedos respondiam aos estímulos com mais frequência. Uma vez, quando Marina tocou uma música que tocara no casamento deles, ele moveu ligeiramente a cabeça. Os médicos continuavam cautelosos, explicando que isso ainda poderia ser apenas atividade reflexa. Mas Dr. Henrique parecia genuinamente intrigado. Ele voltava ao hospital a cada semana, examinava os dados, ajustava o protocolo. Foi durante uma dessas visitas que a enfermeira Lúcia puxou Marina para um canto do corredor. Tinha algo que precisava contar. Nos últimos dias, um homem tinha aparecido algumas vezes no hospital, sempre à tarde, quando a movimentação era maior. Ele ficava de longe, observando pela janela da UTI, sem nunca entrar ou se identificar. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, ombros curvados, com uma expressão que Lúcia descreveu como de quem carrega o mundo nas costas. Naquela tarde mesmo, Lúcia o viu novamente. Dessa vez ele estava mais próximo, olhando através do vidro com uma intensidade que parecia doer.
Marina seguiu o olhar da enfermeira e o viu. Seu coração parou. Ela conhecia aquele homem. Ou melhor, conhecia através das raras histórias que Rafael contava. Antônio, o pai de Rafael. O homem que tinha desaparecido da vida do filho há mais de 12 anos, depois de uma briga que ninguém nunca quis explicar direito para Marina. Marina sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. Como ele se atrevia? Depois de tanto tempo, de tanto abandono, de tanto silêncio, aparecia agora? Quando Rafael estava assim, incapaz de defendê-lo ou de mandá-lo embora. Ela marchou até a porta da UTI, saiu para o corredor e encarou Antônio. Os dois ficaram frente a frente por um momento que pareceu durar uma eternidade. Antônio falou primeiro. A voz saía rouca, como se há muito não fosse usada para coisas importantes. Eu soube do acidente. Um vizinho me contou. Eu precisava ver. Marina cruzou os braços, a postura defensiva. Ver? Depois de 12 anos sumido, você aparece para ver? Antônio baixou a cabeça. Não tinha defesa, e sabia disso. Eu sei que não tenho direito. Eu sei que fui um covarde. Mas ele é meu filho, Marina, meu único filho. Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ele era seu filho quando você foi embora também. Quando ele se casou. Quando a Júlia nasceu. Onde você estava? Antônio engoliu seco. Eu estava com medo, com vergonha, com raiva de mim mesmo. Fiz escolhas erradas, Marina. Destruí minha família. E quando percebi o tamanho do estrago, achei que seria melhor ficar longe, que eles estariam melhor sem mim. Marina balançou a cabeça. Não queria ouvir justificativas. O Rafael nunca esteve melhor sem você. Ele sentiu sua falta todos os dias, principalmente no começo. Depois, ele aprendeu a seguir em frente. Construiu uma vida sem você, uma família. E agora você aparece porque ele está numa cama de hospital? Antônio fechou os olhos, a dor evidente no rosto. Eu sei que não posso consertar o passado, mas eu precisava vê-lo, nem que seja de longe. Marina ia mandar ele embora. Ia dizer que ele não tinha o direito de estar ali, que já tinha causado dor demais. Mas nesse momento, Júlia apareceu no corredor, vindo da sala de espera com Dona Célia. A menina parou ao ver os dois adultos em confronto, depois olhou para Antônio com aquela curiosidade natural das crianças. Ela não o conhecia, nunca tinha visto uma foto, mas havia algo na expressão dela que sugeria reconhecimento, como se as histórias contadas tivessem criado uma imagem em sua mente. Júlia se aproximou, olhando para o homem. Você conhece meu pai? Antônio olhou para a neta que nunca tinha conhecido e algo se quebrou dentro dele. As lágrimas que ele tinha segurado por tantos anos começaram a cair. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela, mantendo uma distância respeitosa. Sim, eu conheço seu pai desde que ele era pequeno, menor do que você. Júlia inclinou a cabeça. Você é meu avô? Antônio assentiu, incapaz de falar. Júlia ficou em silêncio por um momento, processando. Depois, com a simplicidade devastadora das crianças, ela disse: meu pai está doente, mas ele vai melhorar. Você pode conhecê-lo de verdade quando ele acordar. Marina viu a cena e sentiu algo se mover dentro dela. A raiva continuava lá, sólida e justificada, mas havia algo mais, talvez compaixão, talvez cansaço, talvez a percepção de que, naquele momento, guardar rancores antigos era um luxo que ela não podia se dar. Ela suspirou, passou a mão pelo cabelo e olhou para Dona Célia, que observava tudo com sua sabedoria silenciosa. A mãe dela apenas assentiu, como se dissesse: deixe a menina decidir. Marina olhou para Antônio, a voz ainda fria, mas menos agressiva. Você pode ficar, mas não faça a Júlia sofrer. Ela já está passando por coisa demais. Antônio se levantou, limpando o rosto com as costas da mão. Obrigado. Eu prometo. Foi assim que Antônio começou a fazer parte daquela rotina estranha e dolorosa. Ele aparecia todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre quieto. Ficava sentado na sala de espera,
conversando baixinho com Júlia sobre coisas simples, a escola, os desenhos animados, os livros que ela estava lendo. Nunca tentou agir como avô instantâneo. Parecia entender que isso precisava ser conquistado, que não havia atalhos para a confiança. Marina o observava de longe, ainda desconfiada. Dona Célia, por sua vez, conversou com ele algumas vezes. Descobriu que Antônio vivia sozinho num apartamento pequeno no bairro Prado, que trabalhava como vigia noturno num estacionamento, que tinha passado os últimos anos em uma solidão autoimposta que parecia tê-lo envelhecido precocemente. Célia, que sempre fora mais perdoadora que a filha, começou a suavizar. Reconhecia um homem destruído pela culpa quando via um. Júlia, por sua vez, aceitou o avô com aquela capacidade que só as crianças têm de ver as pessoas sem as camadas de julgamento que os adultos acumulam. Ela não entendia as brigas antigas, os ressentimentos, as mágoas. Ela via apenas um homem triste que queria conhecer o filho. E na lógica simples dela, isso era suficiente. Uma tarde, Júlia pediu para que Antônio entrasse na UTI com ela. Marina hesitou, mas Dr. Henrique, que estava presente, encorajou. Estímulos variados, ele disse, vozes diferentes. Antônio seguiu a neta com passos hesitantes, como se estivesse indo para uma execução. Quando viu Rafael naquela cama, conectado aos aparelhos, o rosto pálido e imóvel, Antônio desabou. Ele segurou no braço da cadeira ao lado, as pernas falhando. Júlia pegou na mão dele, pequena e firme. Não chore, vovô. O papai não gosta quando alguém chora. Antônio se sentou, olhando para o filho que não via há tanto tempo. Rafael tinha sido um menino quando ele foi embora. Agora era um homem marcado pela vida, pelo trabalho duro, pelas responsabilidades. Antônio segurou a mão do filho, sentindo o peso de todos os anos perdidos. Começou a falar, a voz entrecortada. Pediu desculpas por ter ido embora, por ter sido fraco, por não ter estado lá quando Rafael construiu sua vida. Disse que entendia se Rafael nunca pudesse perdoá-lo, mas que precisava que ele soubesse. O arrependimento tinha sido um peso carregado todos os dias. Júlia ficou ao lado, ouvindo. Depois, com sua voz clara, ela disse: Vovô, fala para ele do que você gosta. Coisas felizes. Ele gosta de coisas felizes. Antônio limpou os olhos e tentou. Começou a contar histórias de quando Rafael era pequeno, de como ele adorava jogar bola no campinho perto de casa, de como tinha medo de trovão e corria para o colo do pai, de como, quando tinha uns 5 anos, decidiu que queria ser bombeiro e passou meses usando um capacete vermelho de plástico. Histórias que Marina nunca tinha ouvido, que Rafael raramente contava porque vinham de um tempo que doía demais revisitar. E aconteceu algo extraordinário. Enquanto Antônio falava, os monitores começaram a mostrar alterações, pequenas, mas definitivas. Dr. Henrique, que tinha entrado para observar, anotou tudo. Chamou doutora Beatriz. Os 2 médicos analisaram os dados com expressões de surpresa controlada. A atividade cerebral de Rafael tinha mudado durante aquela conversa. Não eram mais apenas reflexos, era algo diferente, algo que sugeria processamento cognitivo, mesmo que mínimo. Nas semanas seguintes, o protocolo foi intensificado. Antônio passou a fazer parte ativa dele. Ele gravou mensagens sobre momentos da infância de Rafael que eram reproduzidas nos fones de ouvido que tinham colocado nele. Marina, inicialmente resistente, permitiu que Antônio participasse mais, não porque tivesse perdoado completamente, mas porque via que, de alguma forma inexplicável, aquilo estava ajudando. Júlia continuava sendo o centro de tudo. Ela coordenava sem saber que estava fazendo isso toda a operação. Dizia quando era hora de tocar música, quando era hora de falar, quando o pai precisava de silêncio. E as respostas de Rafael se tornaram cada vez mais consistentes. O movimento dos dedos se transformou em apertos de mão mais firmes. Uma vez, quando Júlia cantou uma música que ele costumava cantar para ela dormir, Rafael moveu os lábios, como se tentasse acompanhar. A equipe médica, mesmo os mais céticos, começou a admitir que algo incomum estava acontecendo. Não era recuperação, ainda não. Mas era mudança.
era vida, tentando voltar. Dr. Henrique apresentou o caso em uma conferência médica, descrevendo como a combinação de estímulos familiares estruturados com a presença emocional constante parecia estar provocando respostas que desafiavam o prognóstico inicial. Mas nem tudo era esperança. A situação financeira da família tinha se tornado crítica. O dinheiro guardado tinha acabado há semanas. Marina tinha precisado vender o carro. Dona Célia tinha empenhado algumas joias de família. E mesmo assim, não era suficiente. Os custos médicos, mesmo com o SUS cobrindo parte, eram astronômicos. Medicamentos específicos, procedimentos, exames, tudo custava além do que eles tinham. Foi então que Antônio tomou uma decisão. Ele tinha um apartamento. Não era grande coisa, um 2 quartos velho no Prado, mas era dele, quitado. Tinha sido a única coisa que sobrara do casamento desfeito, da vida que tinha destruído. Ele colocou à venda. Quando Marina soube, tentou recusar. Não podiam aceitar. Antônio não deixou espaço para discussão. É o mínimo que posso fazer. Eu não estive lá quando deveria. Deixa eu estar agora. O apartamento foi vendido rapidamente. O dinheiro cobriu as dívidas médicas acumuladas e garantiu mais alguns meses de tratamento. Marina, pela primeira vez desde que Antônio reaparecera, o abraçou. Não, foi um abraço de perdão completo, mas de reconhecimento, de gratidão, de aceitação de que as pessoas, por piores que fossem seus erros, podiam tentar consertar. E então, numa tarde de junho, aconteceu. Júlia estava fazendo sua visita diária, contando para o pai sobre um projeto da escola. Ela segurava a mão dele como sempre fazia e pediu, como sempre pedia: "Aperta minha mão, pai. Deixa eu saber que você está ouvindo." E Rafael apertou. Não foi um reflexo, não foi um espasmo involuntário. Foi um aperto consciente, firme e deliberado. Júlia gritou de alegria. Marina, que estava do outro lado da UTI, veio correndo. Lúcia chegou logo depois. Elas viram quando Rafael fez de novo. E de novo. A cada vez que Júlia pedia, ele respondia. Doutora Beatriz foi chamada. Ela fez testes. Pediu para Rafael apertar uma vez para sim, 2 para não. E ele respondeu corretamente a pergunta simples. Seu nome. Se sentia dor. Se reconhecia a voz de Júlia. Os médicos se entreolharam, incrédulos. Aquilo não deveria estar acontecendo. Estatisticamente, era quase impossível, mas estava acontecendo. Dr. Henrique, quando soube, voltou correndo ao hospital. Examinou Rafael, repetiu os testes, analisou os novos exames de imagem. Havia atividade cerebral aumentada. Áreas que pareciam mortas estavam mostrando sinais de funcionamento. Era como se, de alguma forma, o cérebro estivesse encontrando novos caminhos, contornando os danos. A neuroplasticidade, ele explicou, era um dos maiores mistérios da medicina. E às vezes, em casos raríssimos, aconteciam coisas que desafiavam tudo o que achávamos saber. Naquela noite, a família toda se reuniu na UTI. Marina, Júlia, Dona Célia e até Antônio. Eles ficaram ao redor da cama de Rafael. Júlia, com lágrimas nos olhos, segurou a mão do pai. Eu sabia que você ia voltar. Eu sempre soube. E então, pela primeira vez em 3 meses, Rafael abriu os olhos. Apenas uma fresta, apenas por alguns segundos, mas foi o suficiente. Ele olhou para Júlia, viu a filha e apertou sua mão novamente, dessa vez com mais força. O hospital inteiro ficou sabendo. Enfermeiras que tinham acompanhado o caso desde o início choraram. Médicos que tinham dado Rafael como perdido vieram ver com os próprios olhos. Lúcia, que tinha visto tantas coisas ao longo dos anos, disse que aquele era um dos momentos mais bonitos que tinha testemunhado. Marina abraçou Júlia e chorou. Chorou todo o medo, todo o desespero, toda a exaustão dos últimos meses. Dona Célia rezou em silêncio, agradecendo. E Antônio, de pé no canto do quarto, observou a cena com um misto de alegria e dor. Alegria por ver o filho voltando. Dor por saber que quase não tinha estado ali para isso. Júlia, então, fez algo inesperado. Ela foi até Antônio, pegou na mão dele e o levou até a cama. Vovô, fala com ele. Ele precisa te ouvir também.
Antônio hesitou. Marina estava prestes a intervir, mas Júlia a olhou com aquela determinação que tinha se tornado marca dela nos últimos meses. Marina assentiu, dando permissão silenciosa. Antônio se aproximou. Rafael tinha fechado os olhos novamente, mas a mão dele ainda estava estendida, os dedos entreabertos. Antônio a segurou, sentindo pela primeira vez em 12 anos o toque do filho. Rafael, eu sei que você pode me ouvir agora. Eu sei que fiz coisas que você talvez nunca possa perdoar. Eu abandonei você quando você mais precisava de mim. Eu fui um covarde. Mas eu quero que você saiba que nunca, nem um dia, eu deixei de pensar em você. Nunca deixei de me arrepender. E se você me der uma chance, vou passar o resto dos meus dias tentando ser o pai que sempre deveria ter sido. O quarto ficou em silêncio. Marina segurava Júlia, as duas observando. E então, lentamente, os dedos de Rafael se mexeram. Ele apertou a mão de Antônio. Não foi tão forte quanto apertara a de Júlia, mas foi inegável. Foi real. Foi perdão. Antônio desabou. Apoiou a cabeça na cama, ao lado da mão do filho, e chorou, como não chorava desde que tinha deixado sua família. Marina olhou para aquilo e sentiu algo se desfazer no peito. A raiva que tinha carregado, a justa indignação, tudo foi substituído por algo mais simples, compaixão. Porque se Rafael, em seu estado frágil, ainda encontrava espaço para perdoar, quem era ela para negar isso? Nos dias seguintes, a melhora de Rafael continuou. Os olhos se abriam com mais frequência. Os movimentos se tornaram mais coordenados. Ele ainda não falava, o tubo da traqueostomia impedia isso, mas seus olhos diziam tudo. Reconhecia todos. Júlia, Marina, Dona Célia, até Antônio. E sempre, quando Júlia entrava no quarto, ele tentava sorrir. Era um sorriso torto, difícil, mas era um sorriso de pai para filha. A equipe médica começou a falar em transferência para o setor de reabilitação. Rafael teria um longo caminho pela frente. A fisioterapia seria intensa. A fonoaudiologia seria necessária. A recuperação total, se é que aconteceria, levaria meses, talvez anos. Mas pela primeira vez, eles usaram a palavra recuperação. Não cura completa, mas recuperação. E para Marina e Júlia, aquela palavra era como música. A comunidade onde a família vivia começou a se mobilizar. A notícia do milagre do Hospital das Clínicas se espalhou. O jornal local fez uma matéria sobre a história de Rafael e Júlia. As pessoas começaram a ajudar. O supermercado onde Marina trabalhava fez uma campanha de arrecadação. A escola de Júlia organizou um bazar, onde as crianças venderam desenhos e artesanatos. Os ex-colegas de trabalho de Rafael fizeram uma vaquinha. Em poucas semanas, tinham arrecadado dinheiro suficiente para cobrir os próximos meses de tratamento. O antigo chefe de Rafael, seu Osvaldo, um homem de 60 anos que tinha construído a pequena empreiteira do nada, foi ao hospital. Ele tinha ficado destroçado quando soube do acidente. Tinha se culpado, embora todos soubessem que não era culpa dele. Quando viu Rafael acordado, seus olhos marejaram. Ele prometeu que o emprego estaria esperando. Quando Rafael pudesse voltar, mesmo que em funções adaptadas, haveria um lugar para ele. Porque homens bons, ele disse, eram raros, e Rafael era um deles. Marina escutou tudo aquilo e percebeu algo que tinha esquecido nos últimos meses. Eles não estavam sozinhos, nunca tinham estado. A vida tinha dado um golpe brutal, tinha jogado a família deles no fundo do poço. Mas as mãos que se estenderam para ajudá-los a subir eram muitas. Vizinhos, amigos, desconhecidos movidos pela história deles, todos fizeram parte do milagre. Júlia, sentada na cadeira ao lado da cama do pai, segurava um caderno onde tinha começado a escrever tudo. Cada pequena vitória, cada momento significativo. Era, ela disse para a mãe, para quando o pai estivesse completamente melhor e pudesse ler. Um registro de como eles tinham lutado e vencido juntos. Rafael, observando a filha escrever, tentou levantar a mão. Estava difícil, o braço pesava como chumbo, mas ele conseguiu. Tocou no cabelo de Júlia, um gesto mínimo que para ele significava o mundo.
Júlia largou o caderno e abraçou o braço do pai, encostando o rosto nele. Você voltou, pai. Você realmente voltou. E Marina, vendo aquilo, soube que tinham passado pelo pior. Ainda havia desafios imensos pela frente. A reabilitação seria longa e dolorosa. As cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, levariam tempo para sarar. Mas eles estavam juntos. E com Júlia mostrando que a fé pode mover montanhas, com Antônio provando que nunca é tarde para consertar erros, com a comunidade demonstrando que a solidariedade é real, eles encontrariam o caminho. Aquela noite, quando saíram do hospital, Júlia olhou para o céu estrelado de Belo Horizonte e sorriu. Marina, segurando a mão da filha, perguntou no que ela pensava. Júlia respondeu com a sabedoria simples que só as crianças possuem. Que milagres existem, mãe? A gente só precisa acreditar neles. E naquele momento, sob as estrelas frias de junho, Marina acreditou. Os meses de julho e agosto trouxeram um frio intenso para Belo Horizonte. Aquele frio seco das montanhas mineiras que penetra nos ossos e faz as manhãs demorarem a clarear. Mas dentro do setor de reabilitação do Hospital das Clínicas, onde Rafael tinha sido transferido após sair da UTI, havia um calor diferente. Era o calor da luta diária, do esforço que dói, mas que traz resultados, da determinação de um homem que tinha voltado do limiar entre a vida e a ausência, e agora precisava reaprender quase tudo. Rafael tinha despertado completamente do coma na segunda semana de junho. O processo não foi instantâneo como nos filmes. Foi gradual, confuso, doloroso. Primeiro vieram os momentos de consciência intercalados, com períodos de sono profundo. Depois a consciência se tornou mais constante, mas nebulosa, como se ele estivesse envolto em uma névoa espessa. Ele reconhecia as pessoas, mas não conseguia processar completamente onde estava ou o que tinha acontecido. A memória do acidente era inexistente. As últimas coisas de que se lembrava eram fragmentos. Estava trabalhando, tinha subido para verificar algo, depois nada. Um vazio negro. Marina e Dr. Henrique explicaram tudo com paciência. O acidente, o choque elétrico, a parada cardíaca, os meses em coma. Rafael ouvia com expressão atordoada, como se estivessem contando a história de outra pessoa. Quando finalmente compreendeu quanto tempo tinha se passado, 3 meses inteiros de sua vida simplesmente apagados, ele chorou. Marina segurou sua mão, e Júlia, que estava sempre por perto, abraçou o braço do pai e disse: "Mas agora você voltou, pai, e a gente vai te ajudar a ficar forte de novo." A retirada do tubo da traqueostomia foi um marco importante. Rafael pôde finalmente falar, embora a voz saísse rouca e fraca no início. As primeiras palavras que conseguiu articular foram para Júlia: "Minha pequena guerreira." A menina explodiu em lágrimas de alegria e Marina não ficou muito atrás. Mas a euforia inicial logo deu lugar à dura realidade da reabilitação. Os danos neurológicos tinham afetado principalmente o lado esquerdo do corpo. Rafael tinha severas dificuldades motoras, não conseguia ficar de pé sozinho. Os movimentos do braço esquerdo eram limitados e descoordenados. Tinha dificuldade para engolir, o que tornava a alimentação um processo lento e frustrante. A fala, embora possível, era arrastada, e havia os problemas cognitivos, dificuldade de concentração, lapsos de memória recente, cansaço mental que vinha rápido demais. A fisioterapeuta responsável, Fernanda, uma mulher jovem e energética que trabalhava no hospital há 5 anos, não suavizou a situação. Ela explicou que o caminho seria longo, muitos meses, talvez anos. Haveria progresso, mas também platôs e frustrações. Alguns déficits talvez nunca fossem completamente superados. Rafael precisaria trabalhar mais duro do que tinha trabalhado na vida inteira. E mesmo assim, não havia garantias. Rafael ouviu tudo aquilo e sentiu algo que não sentia desde que acordara. Medo. Não medo de morrer. Esse tinha ficado para trás. Mas medo de não conseguir. Medo de ser um peso para a família. Medo de nunca mais poder trabalhar, nunca mais poder ser o pai e o marido que tinha sido.
Quando Fernanda saiu da sala, ele olhou para Marina, os olhos cheios de lágrimas. E se eu não conseguir? E se eu ficar assim para sempre? Marina segurou o rosto dele com as duas mãos, forçando-o a encará-la. Você vai conseguir, porque você é o homem mais determinado que eu conheço. Porque você tem uma filha que acreditou em você, quando todos diziam que era impossível. E porque a gente não passou por tudo isso para desistir agora. Júlia, que tinha escutado tudo da porta, entrou correndo e subiu na cama ao lado do pai, com o cuidado que agora era instintivo para não encostar nos tubos e fios que ainda estavam conectados a ele. Pai, lembra quando você me ensinou a andar de bicicleta? Eu caí 1 milhão de vezes, mas você ficou do meu lado e disse que eu ia conseguir. Agora é a minha vez de ficar do seu lado. Rafael abraçou a filha com o braço direito, o único que respondia bem, e deixou as lágrimas caírem. Foram lágrimas de medo, sim, mas também de gratidão, de amor, de determinação renovada. A rotina de reabilitação começou no dia seguinte e era brutal. Fisioterapia 2 vezes por dia. Fonoaudiologia para trabalhar a fala e a deglutição. Terapia ocupacional para reaprender tarefas básicas, como segurar um copo ou usar talheres. Cada sessão era um desafio que deixava Rafael exausto. No início, ele mal conseguia ficar sentado na cadeira de rodas por mais de 20 minutos sem sentir tonturas. Os exercícios de fisioterapia, que pareciam simples para qualquer pessoa saudável, eram montanhas intransponíveis para ele. Fernanda era firme, mas empática. Ela sabia quando empurrar e quando recuar. Nos primeiros dias, o foco foi apenas na mobilidade básica. Mover os dedos dos pés, flexionar o joelho, levantar o braço alguns centímetros. Cada movimento era celebrado como vitória. Júlia, que ia ao hospital todos os dias depois da escola, criou um sistema. Ela fez um cartaz grande, dividido em quadrados, onde marcava cada conquista do pai. Quando ele conseguia fazer algo novo, ela pintava um quadrado de vermelho. O objetivo, ela explicou, era preencher o cartaz inteiro. Rafael olhava para aquele cartaz todos os dias, nos momentos de desânimo, quando a dor era tanta que ele queria desistir. Era o cartaz de Júlia que o motivava. Cada quadrado vermelho era prova de que estava progredindo, mesmo que aos poucos. A comunidade continuava mobilizada. A escola de Júlia organizou um cronograma de visitas. Cada semana, algumas mães se revezavam para levar comida caseira para Marina, que praticamente vivia no hospital. Os vizinhos cuidavam da casa onde moravam antes, que estava fechada desde o acidente. O supermercado onde Marina trabalhava fez uma nova campanha, dessa vez para arrecadar equipamentos de reabilitação que Rafael precisaria em casa. Antônio, que tinha vendido o apartamento e agora morava num quarto alugado perto do hospital, aparecia todos os dias. Ele tinha assumido uma função não oficial, mas vital. Estava sempre disponível. Precisava buscar algo. Antônio ia. Precisava de alguém para ficar com Rafael enquanto Marina resolvia burocracias. Antônio ficava. Júlia precisava de companhia para ir à escola. Antônio levava. Ele tinha entendido que redimir anos de ausência não era fazer grandes gestos, mas estar presente nos pequenos momentos diários. A relação entre Rafael e Antônio, no entanto, era complexa. Rafael tinha acordado lembrando da briga, da mágoa, do abandono. Perdoar é um processo, não um evento único. Havia dias em que Rafael conseguia conversar com o pai, aceitar sua presença. Havia outros em que a raiva antiga voltava e ele pedia para Antônio sair. Marina mediava essas situações com paciência. Lembrava a Rafael que o pai estava tentando. Lembrava a Antônio que alguns machucados levam tempo para cicatrizar. Foi Júlia, mais uma vez, quem serviu de ponte. Ela não entendia as complicações adultas, os ressentimentos antigos. Ela via apenas que o avô estava ali, ajudando, todos os dias. E para ela isso era o que importava. Ela começou a contar para o pai as coisas que o avô fazia, como ele a ajudava com a lição de casa, como tinha consertado a mochila dela que estava rasgada, como conhecia histórias engraçadas da época em que o pai era criança.
Aos poucos, através da ponte que Júlia construía, Rafael começou a suavizar. No final de julho, depois de quase 6 semanas na reabilitação, veio a primeira grande vitória. Rafael conseguiu ficar de pé sozinho. Não andar, apenas ficar de pé. Fernanda e outro fisioterapeuta o ajudaram a se levantar da cadeira de rodas, segurando-o pelos braços. Mas quando ele estava ereto, suas pernas aguentaram o peso. Por 10 segundos, depois 20, depois 1 minuto inteiro. Rafael, olhando para o próprio reflexo no espelho da sala de fisioterapia, viu-se de pé pela primeira vez em 4 meses e começou a chorar. Júlia, que estava assistindo da porta com Marina, correu e abraçou as pernas do pai. Eu sabia que você ia conseguir, eu sabia. Fernanda sorriu, mas foi pragmática. Isso é excelente, Rafael, mas é só o começo. Agora vem a parte mais difícil. E era mesmo. Ficar de pé era uma coisa. Andar era outra completamente diferente. As primeiras tentativas foram desastrosas. Mesmo com apoio total, Rafael mal conseguia mover uma perna à frente da outra. A coordenação estava devastada. O equilíbrio era inexistente. A frustração era imensa. Ele caía. Muito. Mesmo com os fisioterapeutas segurando-o, suas pernas cediam e ele desabava. Cada queda era um golpe no ego, na esperança, na determinação. Houve um dia, no início de agosto, em que Rafael bateu o limite. Tinha caído pela 5ª vez naquela sessão. A dor física era suportável, mas a dor emocional era insuportável. Ele gritou, bateu com a mão boa no chão e disse que não aguentava mais, que era inútil, que nunca ia conseguir andar de novo, que seria melhor se tivessem deixado os aparelhos desligados. Fernanda deixou ele desabafar. Quando o silêncio voltou, ela se ajoelhou ao lado dele. Você acha que é o único que passa por isso? Eu trabalho aqui há 5 anos, Rafael. Vi pessoas com danos piores que os seus voltarem a andar. Vi outras que tinham tudo para se recuperar e que desistiram. Sabe qual era a diferença? Não era a gravidade da lesão. Era a escolha de continuar tentando, mesmo quando tudo parecia impossível. Rafael olhou para ela, os olhos vermelhos. Eu estou tentando. Fernanda assentiu. Eu sei. E você vai continuar tentando. Porque sua filha está ali fora, esperando para pintar mais um quadrado no cartaz dela. Porque sua esposa não dormiu direito em 4 meses, mas ainda está aqui, acreditando em você. Porque seu pai, que carregou a culpa por 12 anos, vendeu tudo o que tinha para te ajudar. Você não está lutando sozinho, Rafael. Então levanta. Levanta e tenta de novo. Rafael ficou ali no chão mais alguns segundos. Depois, com ajuda, se levantou e tentou de novo. E caiu de novo. Mas levantou mais uma vez. E mais uma. E mais uma. As semanas de agosto foram uma montanha-russa de emoções. Havia dias de progresso claro. Rafael conseguia dar 3 passos sozinho. Depois 5, depois 10, apoiado nas barras paralelas da sala de fisioterapia. Havia também dias de platô, onde parecia que nada mudava, que todo o esforço era em vão. E havia os dias de retrocesso, onde ele não conseguia fazer o que tinha feito no dia anterior, onde a exaustão física e mental o deixavam incapaz de funcionar. Marina acompanhava tudo de perto. Ela tinha aprendido a ler os humores de Rafael, a saber quando ele precisava de encorajamento e quando precisava de espaço. Ela mesma estava exaurida. Tinha perdido peso, desenvolvido insônia crônica, vivia com dores de cabeça constantes. Dona Célia se preocupava com a filha tanto quanto com o genro, mas Marina se recusava a desacelerar. Não ainda. Não até Rafael estar melhor. A primeira vez que Rafael andou sem apoio foi no final de agosto. Fernanda tinha programado a tentativa cuidadosamente. Primeiro, ele praticou exaustivamente com as barras paralelas. Depois, com o andador. Quando ela considerou que ele estava pronto, removeu tudo. Colocou Rafael de pé no centro da sala, recuou alguns passos e estendeu as mãos. Vem até aqui. Rafael olhou para a distância. Eram talvez 6 passos. Poderiam ser 6 quilômetros. Ele respirou fundo. Júlia estava ali,
junto com Marina, Dona Célia e Antônio. Todos tinham sido chamados para aquele momento. Rafael olhou para a filha, que sorria com confiança absoluta. Ele pensou em tudo o que tinha passado. O acidente, o coma, os meses perdidos, a luta diária. Pensou que 6 passos eram nada comparado a tudo isso, e deu o primeiro passo. A perna esquerda ainda era fraca, mas obedeceu. Ele cambaleou, mas não caiu. Segundo passo. Terceiro. No quarto, quase perdeu o equilíbrio, mas conseguiu se corrigir. Quinto passo. Sexto passo. E então estava nas mãos de Fernanda, que o segurava e sorria com orgulho genuíno. A sala explodiu em aplausos. Júlia gritou de alegria e correu para abraçar o pai. Marina chorava sem parar. Dona Célia rezava baixinho. E Antônio, encostado na parede, limpava os olhos discretamente. Rafael tinha andado. Sozinho. Sem apoio. 6 passos que eram mais que 6 passos. Eram a prova de que o impossível era possível. Depois daquele dia, tudo acelerou. Rafael praticava andar todos os dias, várias vezes ao dia. No início da 3ª semana de setembro, ele já conseguia atravessar o corredor do hospital sem apoio. Ainda caminhava devagar, ainda mancava do lado esquerdo, ainda precisava de pausas frequentes, mas andava. A fala também tinha melhorado. Embora ainda arrastasse algumas palavras, conseguia manter conversas longas. A coordenação motora fina voltava gradualmente. Conseguia segurar um copo, usar um garfo, escrever, mesmo que com caligrafia trêmula. Dr. Henrique, que continuava acompanhando o caso, chamou o progresso de Rafael de um dos exemplos mais notáveis de recuperação neurológica que tinha visto na carreira. Ele estava documentando tudo para um estudo que pretendia publicar. Não apenas sobre o protocolo de estimulação sensorial, mas sobre o papel do vínculo emocional na recuperação de pacientes neurológicos. Júlia, sem saber, tinha se tornado parte de uma pesquisa que poderia mudar abordagens médicas no futuro. No final de setembro, veio a notícia que todos esperavam. Rafael receberia alta. Não alta completa, mas alta da internação. Ele continuaria fazendo fisioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento neurológico, mas agora de forma ambulatorial. Ele poderia ir para casa, mas havia um problema. O apartamento onde moravam antes era um 3º andar sem elevador. Rafael não tinha condições de subir escadas ainda. Marina, Dona Célia e Antônio se reuniram para discutir opções. Foi Célia quem ofereceu a solução, sua casa. Era térrea com 3 quartos, um quintal pequeno nos fundos. Ela morava sozinha desde que ficara viúva 5 anos atrás. Havia espaço para todos. Marina hesitou. Não queria sobrecarregar a mãe. Mas Célia foi firme. Vocês são minha família. Essa casa sempre foi de vocês também. E, além disso, eu ia adorar ter minha neta por perto todos os dias. A casa de Dona Célia ficava no bairro Santa Efigênia, uma região tradicional de Belo Horizonte com ruas arborizadas e casas antigas. A casa em si era simples, mas aconchegante, pintada de branco com detalhes azuis, com uma pequena varanda na frente, onde Célia costumava sentar nas tardes. O quarto principal foi adaptado para Rafael. Retiraram alguns móveis para colocar as barras de apoio que ele precisava. O banheiro foi equipado com barras de segurança e um banco para o chuveiro. A mudança aconteceu numa tarde ensolarada de outubro. Rafael saiu do hospital numa cadeira de rodas, mas quando chegou na casa de Célia, fez questão de entrar caminhando. Deu cada passo com cuidado, apoiando-se em Marina de um lado e em Antônio do outro. Quando cruzou a porta da frente, todos aplaudiram. Júlia tinha preparado uma faixa escrita à mão. "Bem-vindo para casa, papai." Rafael olhou ao redor da casa que agora seria seu lar. Não era o que tinham planejado. Não era a casa com quintal que sonhavam comprar. Mas era lar porque as pessoas que amava estavam ali. Ele se sentou no sofá da sala e, pela primeira vez em 7 meses, sentiu algo parecido com normalidade. A adaptação à vida em casa foi um desafio diferente. No hospital, tudo era estruturado, supervisionado. Em casa, Rafael precisava lidar com situações do dia a dia que revelavam suas limitações.
Precisava de ajuda para se vestir, para tomar banho, para tarefas simples como abrir uma garrafa ou amarrar os sapatos. Era humilhante, frustrante, mas Marina e Júlia nunca o fizeram sentir menos por isso. Ajudavam com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A rotina foi estabelecida. Marina voltou ao trabalho em período parcial. Antônio, que tinha conseguido um emprego como zelador em um prédio próximo, ajustou seu horário para ficar com Rafael durante o dia. Júlia ia para a escola e voltava na hora do almoço, quando ficava com o pai enquanto Antônio ia trabalhar. Dona Célia cuidava da casa, cozinhava, garantia que todos comessem direito. Era uma orquestração complexa, mas funcionava. Rafael continuava com as terapias intensivas. 3 vezes por semana, Antônio o levava para as sessões de fisioterapia no hospital. Fernanda continuava empurrando-o, estabelecendo metas cada vez mais ambiciosas. Andar uma quadra sem parar, subir 3 degraus de escada, ficar de pé por 20 minutos seguidos. Cada meta alcançada era celebrada. Cada meta perdida era transformada em motivação para a próxima tentativa. Júlia continuou com seu cartaz, agora pendurado na parede do quarto do pai. Os quadrados vermelhos multiplicavam-se. Ela tinha estabelecido um sistema de cores: vermelho para conquistas físicas, azul para conquistas cognitivas, verde para conquistas emocionais. O cartaz tinha se tornado um mapa visual da recuperação de Rafael. À noite, após o jantar, a família toda se reunia na sala. Conversavam, assistiam televisão, jogavam jogos simples que Rafael conseguia participar. Antônio começou a ensinar Júlia a jogar dominó, o mesmo jogo que jogava com Rafael quando ele era criança. Rafael observava, e aos poucos, a mágoa antiga foi dando lugar a uma aceitação nova. O pai que tinha abandonado não era o mesmo homem que estava ali agora, todos os dias, ajudando, se esforçando. As pessoas mudavam. O perdão não apagava o passado, mas abria espaço para um futuro diferente. Em novembro, Rafael teve alta do fonoaudiólogo. A fala tinha se normalizado quase completamente. Algumas palavras ainda saíam arrastadas quando ele estava cansado, mas, em geral, era possível conversar com ele sem notar grandes diferenças. Foi uma vitória significativa. Em dezembro, ele conseguiu subir uma escada completa pela primeira vez. Foi na casa de seu Osvaldo, o antigo chefe, que tinha convidado a família para um almoço. A casa tinha um segundo andar, e quando Rafael viu a escada, sentiu o velho medo. Mas Júlia segurou sua mão e disse: "A gente sobe juntos, pai." E subiram, 18 degraus. Rafael precisou parar 3 vezes para descansar, mas chegou ao topo. Seu Osvaldo, que observava de cima, abraçou-o com força. "Bem-vindo de volta, rapaz." Foi naquele almoço que seu Osvaldo reiterou o que tinha dito meses atrás. Havia um lugar para Rafael na empresa. Não nas obras, não ainda, talvez nunca mais nas funções que exigiam um esforço físico intenso. Mas no escritório, ajudando com orçamentos, com planejamento, com supervisão. Rafael era inteligente, entendia de construção, tinha experiência. Essas coisas não desapareciam com a lesão cerebral. Rafael agradeceu, emocionado. Ele tinha pensado que nunca mais poderia trabalhar, que seria dependente da família para sempre. A oferta de seu Osvaldo não era caridade, era reconhecimento. Era uma chance de recuperar não apenas o corpo, mas a dignidade, a utilidade, o propósito. Em janeiro do ano seguinte, Rafael fez sua primeira visita à obra. Não para trabalhar, apenas para visitar. Quando chegou, os antigos colegas o cercaram. Marcelo, que tinha estado lá no dia do acidente e que carregava culpa desde então, abraçou Rafael e pediu desculpas repetidamente. Rafael o tranquilizou. Não tinha sido culpa de ninguém. Tinha sido um acidente. Essas coisas aconteciam. Rafael olhou para o prédio que estava sendo construído. Era diferente daquele onde tinha se acidentado, mas a essência era a mesma. Concreto, ferro, trabalho duro, transformando o projeto em realidade. Ele sentiu falta. Falta do trabalho, da rotina, da sensação de construir algo com as próprias mãos. Mas sabia que aquele tempo tinha passado. Agora, ele construiria de outras formas.
Naquela noite, em casa, Rafael conversou com Marina. Falou sobre a oferta de seu Osvaldo, sobre o desejo de voltar a trabalhar. Marina o escutou e sorriu. Eu acho que você está pronto. Você já fez tanto, superou tanto. Essa é só mais uma montanha. Rafael balançou a cabeça. Não é uma montanha. Montanhas eu já subi. Isso aqui é terreno plano. E eu estou pronto para caminhar nele. E assim, em fevereiro, 9 meses após o acidente, Rafael começou a trabalhar novamente. Meio período no escritório da empreiteira. Aprendeu a usar os programas de computador, estudou planilhas, revisou projetos. Era diferente do que tinha feito a vida inteira, mas era trabalho, era contribuição. Era recuperação não apenas do corpo, mas da identidade. Júlia comemorou pintando o último quadrado do cartaz de vermelho. Ela tinha estabelecido que o cartaz só estaria completo quando o pai voltasse a trabalhar, e agora estava. Ela pendurou o cartaz na parede da sala para que todos pudessem ver. Era um mapa da jornada deles. Cada quadrado era uma batalha vencida. Cada cor era uma área da vida reconquistada. Rafael olhou para aquele cartaz e viu nele a fé inabalável de uma menina de 8 anos que se recusara a aceitar que o pai não voltaria. Viu também a determinação de uma esposa que carregara o peso de tudo nas costas. Viu o arrependimento transformado em ação de um pai ausente que agora estava presente. Viu a generosidade de uma sogra que abrira sua casa e seu coração. Viu a solidariedade de uma comunidade que se mobilizara. Viu, em suma, a prova de que milagres acontecem. Não do jeito que imaginamos, não como mágica instantânea, mas como resultado de esforço, amor, fé e recusa em desistir. Março chegou trazendo as primeiras chuvas de outono, aquelas pancadas rápidas que caem sobre Belo Horizonte, nas tardes quentes, e deixam o ar com cheiro de terra molhada. Na casa de Dona Célia, a rotina tinha se estabelecido num ritmo reconfortante. Rafael trabalhava, meio período na empreiteira, voltava para casa no início da tarde. Fazia exercícios de fisioterapia, ajudava Júlia com a lição de casa. Marina tinha conseguido negociar um horário melhor no supermercado. Antônio visitava regularmente, geralmente aos finais de semana, quando toda a família se reunia para almoçar. A vida, se não era exatamente como tinha sido antes do acidente, tinha encontrado um novo equilíbrio. Mas foi justamente quando tudo parecia estar se encaixando que as rachaduras começaram a aparecer. E desta vez não em Rafael, mas em Júlia. Começou com dores de cabeça. Júlia reclamava de dor ao acordar, dor no meio da tarde, dor antes de dormir. Marina achou que era porque a menina ficava muito tempo em frente à televisão ou ao tablet, então limitou o uso dos aparelhos eletrônicos. Mas as dores continuaram. Depois vieram as tonturas. Júlia estava brincando no quintal quando de repente tudo girou e ela precisou se sentar. Na escola, durante a aula de educação física, sentiu-se mal e foi levada para a enfermaria. Marina e Rafael começaram a se preocupar. Levaram Júlia ao pediatra, Dr. Augusto, que a acompanhava desde bebê. Ele fez exames de sangue, verificou a pressão, examinou os olhos, tudo normal. Sugeriu que podia ser apenas crescimento, mudanças hormonais. O corpo de Júlia entrando na pré-adolescência. Recomendou observar por mais algumas semanas, mas as semanas passaram e os sintomas pioraram. Júlia começou a ter fraqueza nas pernas. Algumas vezes, sem motivo aparente, suas pernas simplesmente cediam e ela caía. Não desmaiava, mas era como se o corpo se recusasse a sustentá-la. Marina começou a ter crises de pânico. Não podia estar acontecendo de novo. Não com a filha. Não depois de tudo que tinham passado. Rafael tentava manter a calma, mas por dentro estava aterrorizado. Ele sabia melhor que ninguém o que era ter o corpo falhando sem entender o porquê. A ideia de Júlia passar por algo similar era insuportável. Eles voltaram ao Dr. Augusto, que desta vez ficou mais preocupado. Pediu exames mais específicos, ressonância magnética, eletroencefalograma, exames neurológicos completos. O dia em que foram buscar os resultados foi um dos mais angustiantes que Marina tinha vivido desde o acidente de Rafael.
Ela e Rafael sentaram-se no consultório de Dr. Augusto, as mãos entrelaçadas, esperando o pior. O médico colocou os exames sobre a mesa, um a um, e então disse as palavras que eles mais queriam ouvir. Tudo normal. Não havia lesões cerebrais, não havia tumores, não havia nada de errado neurologicamente com Júlia. Marina começou a chorar de alívio. Rafael soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Mas então Dr. Augusto continuou. Só porque não havia nada fisicamente errado, não significava que não havia nada errado. Os sintomas de Júlia eram reais. Ela não estava inventando ou fingindo. Havia algo causando aquelas manifestações físicas, e ele acreditava saber o quê. Dr. Augusto explicou que tinha discutido o caso com uma colega, Dra. Paula Mendes, psicóloga infantil especializada em trauma, e ambos concordavam que Júlia estava apresentando sintomas clássicos de estresse pós-traumático. As dores de cabeça, tonturas, fraquezas, tudo era manifestação física de uma carga emocional que tinha sido reprimida por meses. Marina ficou confusa. Estresse pós-traumático? Júlia não tinha sido a vítima do acidente, não tinha estado na UTI. Como poderia ter trauma? Dr. Augusto foi gentil, mas direto. Júlia tinha vivenciado o trauma de ver o pai à beira da perda. Tinha assumido uma responsabilidade emocional enorme ao se tornar, de certa forma, a âncora da esperança da família. Durante meses, enquanto todos ao redor estavam em desespero, ela tinha se mantido forte e positiva, confiante. Mas essa força tinha um preço, e agora que a crise tinha passado, que o pai estava melhor, o corpo dela estava cobrando a conta. Rafael ouviu aquilo e sentiu o coração se estilhaçar. Sua pequena guerreira, como ele a chamava, tinha se machucado salvando ele. Enquanto ele lutava para voltar, ela tinha se desgastado mantendo a fé de todos viva. Era uma revelação devastadora e, ao mesmo tempo, cheia de uma lógica dolorosa. Ele olhou para Marina, viu as lágrimas dela e soube que ela estava sentindo o mesmo. Dr. Augusto recomendou que Júlia começasse acompanhamento com Dra. Paula o mais rápido possível. Também sugeriu que toda a família participasse de algumas sessões, porque o trauma raramente afeta apenas uma pessoa em isolamento. Afeta todo o sistema familiar. No dia seguinte, Júlia teve sua primeira consulta com Dra. Paula. A psicóloga era uma mulher na casa dos 40 anos, com um consultório decorado de forma acolhedora, com almofadas coloridas, brinquedos, livros infantis espalhados pelas prateleiras. Ela recebeu Júlia com um sorriso caloroso e, diferente dos outros médicos, não começou fazendo perguntas sobre os sintomas. Ela perguntou sobre coisas comuns, o que Júlia gostava de fazer, qual era sua matéria favorita na escola, se tinha amigos próximos. Júlia, naturalmente desconfiada no início, começou a se abrir. Dra. Paula tinha uma maneira de fazer perguntas que não parecia interrogatório, mas conversa. Aos poucos, ela foi direcionando o diálogo para o período do acidente do pai. Como Júlia tinha se sentido, o que ela lembrava, do que tinha mais medo. E foi ali, naquele consultório acolhedor, que Júlia finalmente permitiu que as emoções que tinha guardado por tanto tempo viessem à tona. Ela contou entre soluços que tinha medo de dormir porque achava que se parasse de pensar no pai, ele morreria. Que todas as noites, antes de fechar os olhos, rezava e pedia para acordar e ele ainda estar vivo. Que no hospital, quando falava com o pai todos aqueles dias, não era apenas porque acreditava que ele ia acordar, era porque tinha medo de que se parasse de falar, ele fosse embora para sempre. Dra. Paula ouviu tudo com atenção compassiva. Depois explicou para Júlia algo que ninguém ainda tinha explicado. Não era responsabilidade dela salvar o pai. O pai tinha se salvado com a ajuda de médicos fisioterapeutas, com o próprio esforço dele. O amor de Júlia tinha sido importante, sim, mas o resultado não dependia dela. Ela não precisava carregar aquele peso. Nunca precisou. Júlia olhou para a psicóloga com expressão confusa. Mas se eu não tivesse acreditado, se eu não tivesse falado com ele todos os dias, ele teria acordado? Dra. Paula foi cuidadosa com a resposta. Eu acho que você ajudou, Júlia. Acho que seu amor fez diferença.
Mas não era seu trabalho garantir que ele sobrevivesse. Isso era trabalho dos médicos e trabalho do próprio corpo do seu pai. Você é uma criança. E crianças não devem ter que salvar seus pais. Crianças devem poder ser crianças. Foi como se uma represa se rompesse. Júlia chorou como não chorava desde o dia do acidente. Chorou toda a responsabilidade que tinha colocado sobre si mesma, todo o medo que tinha escondido, toda a força que tinha fingido ter quando na verdade estava aterrorizada. Doutora Paula deixou-a chorar, oferecendo apenas presença e compreensão. As sessões se tornaram parte da rotina de Júlia. 2 vezes por semana, depois da escola, Marina a levava ao consultório. No início, Júlia resistia. Dizia que estava bem, que não precisava de ajuda. Mas doutora Paula tinha uma forma de fazê-la. Ver que procurar ajuda não era fraqueza, era coragem. Que cuidar da mente era tão importante quanto cuidar do corpo. Paralelamente, Júlia começou o tratamento com medicação leve para as enxaquecas e para ajudar com a ansiedade. O pediatra e a psicóloga trabalharam juntos, monitorando de perto. Em 2 semanas, os sintomas físicos começaram a diminuir. As dores de cabeça ficaram menos frequentes. As tonturas pararam. A fraqueza nas pernas desapareceu. O corpo de Júlia, finalmente aliviado do peso emocional, começou a funcionar normalmente de novo. Mas a verdadeira cura estava acontecendo nas sessões com doutora Paula. Júlia aprendeu a falar sobre seus medos. Aprendeu que não era errado ter sentimentos difíceis. Aprendeu técnicas para quando a ansiedade voltasse, respiração, atenção plena, formas de acalmar a mente. E, mais importante, aprendeu que ela não precisava ser forte o tempo todo, que era permitido ser vulnerável, que pedir ajuda não era falhar. Marina e Rafael também participaram de algumas sessões de terapia familiar. Foi difícil para ambos perceberem que, sem querer, tinham colocado Júlia numa posição que ela não deveria estar. Marina reconheceu que, nos momentos mais desesperadores, tinha se apoiado demais na filha. Tinha buscado força na fé dela quando deveria estar protegendo-a da realidade brutal. Rafael admitiu que, mesmo sem perceber, tinha tornado Júlia sua âncora principal, e isso era um peso grande demais para uma criança carregar. Doutora Paula os ajudou a entender que não tinham feito nada disso por mal. Estavam sobrevivendo a uma crise, fazendo o melhor que podiam nas circunstâncias. Mas agora, com a crise passada, era hora de reorganizar. De lembrar que Júlia era criança e que precisava poder voltar a ser criança de verdade. Dona Célia, que participou de uma das sessões, ofereceu sabedoria de avó. As crianças são mais fortes do que pensamos, mas mesmo o mais forte precisa de terra firme embaixo dos pés. Nós, adultos, somos essa terra. Não podemos pedir para eles nos sustentarem. Antônio, que também foi convidado para uma sessão, compartilhou sua própria culpa. Ele reconheceu que tinha falhado como essa terra firme para Rafael quando ele era criança, e que talvez de forma inconsciente estivesse tentando compensar cuidando de Júlia agora. Doutora Paula o ajudou a ver que isso era natural, mas que o importante era estar presente do jeito certo. Não como alguém em dívida, mas como alguém que simplesmente ama. As semanas de abril e maio foram de cura emocional para toda a família. Júlia voltou a brincar com as amigas sem a atenção constante que tinha carregado. Começou a se interessar por coisas de criança de novo, desenhos animados, jogos, conversas bobas. Marina aprendeu a se cuidar melhor, a não se sobrecarregar, a aceitar ajuda quando oferecida. Rafael continuou sua recuperação física, mas também trabalhou em sua recuperação emocional, lidando com a culpa de ter sido o causador involuntário de tanto sofrimento da família. Foi no início de junho, quando se aproximava o aniversário de 1 ano do acidente, que Júlia teve uma ideia. Ela tinha guardado ao longo de todo aquele período fotos, desenhos, anotações, registros de cada momento importante da jornada. Tinha fotos do cartaz que tinha feito, marcando as conquistas do pai. Tinha desenhos que tinha dado para ele no hospital. Tinha bilhetes que tinha escrito. Tinha até algumas fotos que enfermeiras e fisioterapeutas tinham tirado nos momentos significativos. Júlia decidiu que queria transformar tudo isso em um álbum.
um registro completo da jornada que tinham percorrido como família. Não apenas do sofrimento, mas principalmente das vitórias, de como tinham enfrentado o impossível e vencido juntos. Marina a ajudou. Compraram um álbum grande com páginas grossas. Durante 2 semanas, Júlia organizou tudo cronologicamente. Colocou fotos do hospital, do período de reabilitação, dos primeiros passos do pai, do dia em que ele voltou a trabalhar. Escreveu legendas para cada foto, colou os desenhos, transcreveu trechos do diário que tinha mantido. Foi um projeto que tomou todas as suas tardes, mas ela estava determinada a terminar antes do aniversário de 1 ano. No último dia de trabalho no álbum, Júlia escreveu uma mensagem na contracapa. Não mostrou para ninguém, disse que era surpresa. Marina respeitou, mas viu que a filha chorava enquanto escrevia. E chorar agora, depois de tanta terapia, não era mais algo preocupante. Era apenas emoção humana e saudável. O dia do aniversário de 1 ano do acidente caiu numa terça-feira, 23 de junho. A família tinha discutido se deveriam marcar a data e decidiram que sim. Não como lamento, mas como celebração. Celebração de terem passado pelo vale mais sombrio e emergido do outro lado, juntos e inteiros. Dona Célia preparou um almoço especial. Antônio trouxe um bolo que tinha encomendado numa confeitaria. Chamaram Lúcia, a enfermeira que tinha sido tão importante durante os dias no hospital. Chamaram Fernanda, a fisioterapeuta. Chamaram Dr. Henrique, que tinha iniciado o protocolo de estimulação. Chamaram Doutora Paula, que tinha ajudado Júlia a se curar emocionalmente. Era uma celebração pequena, mas cheia de significado. Quando todos estavam reunidos na sala, Júlia pediu atenção. Ela estava nervosa, Marina podia ver isso, mas também estava determinada. A menina foi até o quarto e voltou com o álbum embrulhado em papel colorido. Entregou para Rafael. Rafael abriu devagar, como se tivesse medo de que o conteúdo fosse desaparecer se não fosse cuidadoso. Quando viu a primeira página, começou a chorar. Era uma foto dele no canteiro de obras tirada poucos dias antes do acidente. Ele estava sorrindo, o capacete amarelo na cabeça, o sol forte de março iluminando seu rosto. Embaixo, Júlia tinha escrito: Antes, quando a vida era simples. As páginas seguintes contavam toda a história. O acidente através de desenhos que Júlia tinha feito. O hospital com fotos escondidas que ela tinha pedido para pessoas tirarem. O coma, representado por uma série de bilhetes que ela tinha deixado na mesa de cabeceira do pai, todos dizendo: volta para mim. O protocolo de estimulação com fotos de Júlia conversando com o pai inconsciente. O despertar, com uma foto embaçada que Marina tinha tirado no momento em que Rafael abriu os olhos pela primeira vez. Depois vinham as fotos da reabilitação. Rafael nas barras paralelas, o rosto contorcido de esforço. Rafael dando os primeiros passos sozinhos. Rafael subindo a escada. Rafael entrando na empreiteira no primeiro dia de volta ao trabalho. Cada conquista documentada, cada momento de vitória preservado. Mas não era apenas sobre Rafael. Tinha fotos de Marina, exausta, mas determinada, dormindo numa cadeira ao lado da cama dele. Tinha fotos de Dona Célia, fazendo comida na cozinha do hospital para garantir que a família comesse. Tinha uma foto de Antônio, sentado na sala de espera, a cabeça nas mãos, uma imagem de arrependimento e esperança misturados. Tinha fotos de Lúcia, sempre presente, sempre cuidando. De Fernanda, empurrando Rafael, além do que ele achava que podia. E tinha fotos de Júlia. Júlia falando com o pai no hospital. Júlia mostrando o cartaz de conquistas. Júlia abraçando o pai quando ele acordou. Júlia ao lado dele na fisioterapia. Júlia segurando a mão dele enquanto ele dava os primeiros passos. A jornada dela também estava documentada. Rafael virava as páginas devagar, chorando sem parar. Marina chorava ao lado dele. Dona Célia secava os olhos com o avental. Antônio tinha se afastado para um canto, emocionado demais para falar. Os convidados observavam em silêncio respeitoso. Na última página do álbum, havia uma foto recente da família toda reunida no quintal da casa de Dona Célia. Rafael, Marina, Júlia, Célia, Antônio.
todos sorrindo, braços entrelaçados. Embaixo, Júlia tinha escrito uma mensagem. Depois, a gente venceu juntos. Eu aprendi que a gente não precisa de milagres quando a gente tem amor. Aprendi que família não é sobre ser perfeito, é sobre não desistir. Aprendi que o pai pode cair e a filha pode ajudar a levantar. E isso não significa que a filha tinha que ser forte demais. Significa apenas que a gente se ama. Obrigada por voltarem. Obrigada por me ensinarem que a gente sempre vai lutar um pelo outro. Porque famílias assim não apenas enfrentam o impossível, elas vencem. Rafael leu aquelas palavras e não conseguiu mais segurar. Ele puxou Júlia para um abraço apertado e Marina se juntou a eles. Logo depois, Dona Célia e até Antônio estavam no abraço. Foi um momento de catarse, de liberação, de reconhecimento de tudo que tinham passado e de tudo que tinham conquistado. Quando finalmente se separaram, Rafael olhou para cada pessoa naquela sala. Lúcia, que tinha cuidado dele quando ele era apenas mais um paciente. Dr. Henrique, que tinha acreditado que valia a pena tentar quando outros tinham desistido. Fernanda, que tinha empurrado seu corpo além dos limites para trazê-lo de volta. Doutora Paula, que tinha curado sua filha das feridas invisíveis que a crise tinha deixado. E sua família. Marina, que tinha sido sua rocha quando ele estava perdido. Júlia, que tinha sido sua luz no escuro. Célia, que tinha oferecido lar quando eles não tinham para onde ir. E Antônio, que tinha transformado arrependimento em redenção. Rafael limpou os olhos e falou, a voz ainda embargada, mas firme. Eu morri naquela obra. Meu coração parou. Eu estava indo embora. E vocês me trouxeram de volta. Não sei se foi a medicina, se foi milagre, se foi apenas teimosia de vocês em não me deixar ir. Provavelmente foi tudo junto. Mas eu sei uma coisa. Eu não sobrevivi sozinho. E não é só o meu corpo que foi salvo. Foi minha alma, minha família, meu futuro. Vocês me deram uma segunda chance. E eu prometo que vou usar cada dia dessa segunda chance para honrar o que vocês fizeram por mim. Marina pegou a mão dele. A gente não fez sozinhos também. Nós todos nos salvamos. Um sustentou o outro, e foi isso que nos trouxe até aqui. Júlia, então, completou com a sabedoria que tinha ganhado através do sofrimento e da cura. E a gente vai continuar se sustentando, porque é isso que famílias fazem. Não importa o que vier, a gente vai enfrentar juntos. Antônio, que tinha ficado quieto até então, finalmente falou. Olhou para Rafael. Eu perdi 12 anos da sua vida. Não posso recuperar esse tempo, mas posso estar presente daqui para frente, se você me deixar. Rafael olhou para o pai. Havia ainda resquícios de mágoa. Provavelmente sempre haveria. Mas havia também perdão, entendimento de que as pessoas são complexas, que erram, mas que podem mudar. Eu deixo, porque família não é sobre o passado, é sobre o presente e o futuro que construímos juntos. Dona Célia, sempre a matriarca silenciosa, mas forte, olhou para todos e disse, essa casa era muito grande e muito vazia antes de vocês chegarem. Agora é lar. E lar não se mede em metros quadrados. Se mede em amor, em presença em momentos como esse. O almoço que seguiu foi alegre. Conversaram, riram, relembraram momentos da jornada que agora, com distância, podiam ser revisitados sem tanta dor. Lúcia contou histórias engraçadas do hospital. Fernanda compartilhou segredos sobre como ela realmente achava que Rafael não ia andar de novo, mas nunca deixou ele perceber isso. Dr. Henrique falou sobre o artigo que tinha publicado sobre o caso, que estava gerando interesse na comunidade médica sobre o papel do apoio emocional na recuperação neurológica. Doutora Paula elogiou Júlia por sua coragem em procurar ajuda e fazer o trabalho difícil de curar emocionalmente. À tarde, quando os convidados já tinham ido embora, a família ficou reunida na sala. O álbum estava aberto na mesa de centro, aberto na última página, na foto de todos juntos. Júlia estava deitada no sofá, a cabeça no colo de Marina, os pés no colo do pai. Dona Célia fazia crochê numa poltrona.
o movimento ritmado das agulhas criando uma melodia própria. Antônio jogava dominó sozinho na mesa de jantar, uma presença tranquila e acolhida. Rafael olhou ao redor e sentiu uma gratidão profunda. Não gratidão apenas por estar vivo, mas gratidão pela jornada. Porque a jornada tinha transformado todos eles. Tinha revelado forças que não sabiam que tinham. Tinha unido a família de formas que a vida normal nunca teria feito. Tinha trazido Antônio de volta. Tinha mostrado a Júlia que ela era mais forte do que imaginava, mas que também era permitido ser vulnerável. Tinha provado a Marina que ela era capaz de suportar o insuportável e ainda emergir inteira do outro lado. Tinha ensinado a todos eles que milagres não são eventos mágicos que acontecem sem esforço, mas o resultado de trabalho duro, fé inabalável e recusa absoluta em desistir. Júlia, meio adormecida no colo da mãe, murmurou: "Pai, posso te perguntar uma coisa?" Rafael acariciou os pés dela. "Claro, meu amor. Você lembra de alguma coisa do tempo que você estava no coma? De quando eu falava com você?" Rafael ficou em silêncio por um momento. Era uma pergunta que ele tinha evitado responder até então, porque a verdade era complexa. "Eu não lembro de palavras específicas, não lembro de conversas, mas lembro de sensações, de calor, de segurança, de saber, mesmo sem saber que não estava sozinho. Era como estar num lugar muito escuro e muito frio, mas sentir um fio tênue de luz e calor me puxando de volta. Acho que esse fio era você." Júlia sorriu, satisfeita. "Então funcionou. Eu sabia." Marina beijou o topo da cabeça da filha. "Sempre funcionou, meu amor. Sempre funcionou." Naquela noite, depois que Júlia tinha ido dormir e a casa estava quieta, Rafael e Marina ficaram na varanda da frente. O ar estava fresco, o céu cheio de estrelas. Rafael, que agora podia ficar de pé por longos períodos sem cansaço, permaneceu ali, apoiado na grade da varanda, olhando para a rua tranquila. Marina se aproximou, ficou ao lado dele. "No que você está pensando?" Rafael suspirou. "Em como tudo mudou. Há um ano atrás eu estava subindo naquela obra, pensando em como faltavam só 6 meses para a gente ter dinheiro suficiente para a entrada da casa. Pensando em como ia fazer uma festa surpresa para o seu aniversário. Pensando em coisas normais, cotidianas, e então tudo mudou em 1 segundo. Marina assentiu. "Mudou, mas não só para pior." Rafael olhou para ela surpreso. "Não só para pior?" Marina escolheu as palavras com cuidado. "Obviamente eu daria tudo para que aquele acidente nunca tivesse acontecido. Para que você não tivesse sofrido, para que a Júlia não tivesse carregado aquele peso. Para que eu não tivesse vivido aqueles meses de terror. Mas aconteceu, e a gente passou por isso, e no processo a gente descobriu coisas. Descobriu que a gente é mais forte do que achávamos. Descobriu que tem gente que se importa mais do que imaginávamos. Trouxe seu pai de volta. Ensinou a Júlia lições sobre resiliência e sobre pedir ajuda que vão servir para ela a vida toda. Nos ensinou a não dar nada como garantido." Rafael pegou a mão dela. "Você está dizendo que valeu a pena?" Marina balançou a cabeça rapidamente. "Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a gente transformou uma tragédia em algo que também teve beleza. Porque a gente escolheu fazer isso. A gente podia ter desistido. Podia ter se desfeito. Mas a gente escolheu lutar. E eu sou grata por ter você aqui, mesmo que diferente do que era, mesmo que a jornada tenha sido a mais difícil da nossa vida." Rafael a abraçou. "Eu também sou grato. Por você, pela Júlia, por todos. E eu prometo que vou aproveitar cada dia que me foi dado de volta." Eles ficaram ali por mais um tempo, abraçados sob as estrelas, 2 sobreviventes de uma tempestade que quase os destruiu, mas que, no final, apenas revelou o quanto eram inquebráveis quando estavam juntos. Na semana seguinte, Rafael e Marina começaram a procurar uma casa. Não uma casa grande ou luxuosa, mas algo que fosse deles. Com a ajuda financeira que Antônio tinha dado através da venda do apartamento, mais o dinheiro que tinham começado a juntar novamente desde que Rafael voltou a trabalhar, mais um empréstimo pequeno do banco, eles conseguiriam.
Não seria a casa com quintal grande que tinham sonhado originalmente. Seria menor, mais simples. Mas seria deles. Júlia, quando soube, ficou animada. Ela tinha adorado morar com a avó Célia, mas a ideia de ter uma casa que era só da família dela era empolgante. Começou a fazer planos sobre como seria seu quarto, que cor pintariam as paredes, onde colocariam o álbum que ela tinha feito. Encontraram uma casa em agosto, no bairro São Gabriel, não muito longe da casa de Dona Célia. Era uma casa térrea, como precisava ser, por causa das limitações físicas de Rafael, com 2 quartos, uma sala pequena, cozinha e um quintalzinho nos fundos que mal cabia uma churrasqueira, mas que para eles era perfeito. Precisava de reformas, mas nada que não pudessem fazer aos poucos. A mudança aconteceu em setembro. Foi um processo alegre e caótico. Antônio ajudou com tudo, carregando caixas, montando móveis. Dona Célia trouxe algumas coisas da casa dela, que sabia que a família precisaria. Vizinhos novos, ao saberem da história através do jornal local que tinha feito a matéria meses atrás, apareceram para ajudar. No primeiro dia, na casa nova, depois que tudo estava minimamente organizado, a família se sentou no chão da sala vazia. Júlia olhou ao redor com um sorriso imenso. É pequena, mas é nossa. Rafael riu. É perfeita justamente porque é nossa. Marina concordou. Vamos fazer muitas memórias aqui. E fizeram. Nos meses que seguiram, aquela casa pequena no São Gabriel se encheu de vida, de risos, de jantares em família, de discussões bobas sobre quem ia lavar a louça, de noites de filme na sala, de tardes com Júlia fazendo lição na mesa da cozinha, enquanto Rafael a ajudava com matemática. Vida normal, cotidiana, preciosa justamente por sua normalidade. Júlia continuou com a terapia, mas agora numa frequência menor. Doutora Paula disse que ela tinha feito um trabalho excelente e que estava pronta para seguir em frente, sabendo que se precisasse, poderia sempre voltar. A menina tinha amadurecido durante todo o processo. Não tinha perdido a capacidade de ser criança, mas tinha ganhado uma profundidade emocional rara para sua idade. Sabia falar sobre seus sentimentos, sabia pedir ajuda, sabia reconhecer quando estava se sobrecarregando. Eram ferramentas que a serviriam pelo resto da vida. Rafael continuou na empreiteira, provando a cada dia que tinha valor além da força física. Seu Osvaldo frequentemente dizia que foi uma das melhores decisões que tinha tomado, trazê-lo para o escritório. Rafael tinha uma perspectiva única. Entendia os trabalhadores porque tinha sido um. Entendia as obras porque tinha vivido nelas. Era uma ponte valiosa entre a administração e o canteiro. Marina, finalmente com as finanças mais estáveis, conseguiu reduzir a carga horária no supermercado e começou um curso técnico em contabilidade. Era um sonho antigo que tinha engavetado quando Júlia nasceu. Agora, com a vida mais organizada, era hora de recuperar sonhos próprios também. Antônio comprou uma casinha simples perto da família. Nada grande, mas era dele. E todas as sextas-feiras ele jantava com Rafael, Marina e Júlia. A relação entre pai e filho nunca seria sem cicatrizes. Havia momentos em que as mágoas antigas voltavam à superfície, mas havia também momentos de conexão genuína, de riso compartilhado, de silêncios confortáveis. Estavam construindo uma relação nova, não tentando recuperar a antiga. E talvez isso fosse até melhor. Dona Célia, com a casa novamente vazia, mas o coração cheio, retomou suas atividades na igreja, no grupo da terceira idade, nas aulas de artesanato, mas sempre reservava os domingos para almoçar com a família na casa nova. Eram almoços barulhentos, alegres, cheios de comida boa e melhor companhia. E assim, a vida seguiu. Não perfeita, porque vida nunca é perfeita. Havia contas para pagar, dias difíceis, pequenas discussões, preocupações comuns. Mas havia também amor, presença, gratidão por cada dia comum e precioso. 2 anos após o acidente, numa manhã de terça-feira, Rafael acordou cedo. Marina ainda dormia ao lado. Júlia ainda estava na cama dela. Ele se levantou, foi até o quintalzinho, respirou o ar fresco da manhã. Seus movimentos eram ainda um pouco mais lentos que antes do acidente, e provavelmente sempre seriam.
mas funcionavam. Ele funcionava. Estava vivo, inteiro, presente. Rafael pensou em tudo o que tinha acontecido. O acidente que quase o matou. Os meses perdidos no coma. A luta brutal da recuperação. A quase perda de sua filha para um tipo diferente de trauma. A reconciliação improvável com o pai. A descoberta de uma comunidade que se importava. As lições sobre força, fé, família. E percebeu algo fundamental. Ele não tinha voltado para a mesma vida que tinha antes. Tinha voltado para uma vida nova, construída sobre as cinzas da antiga. E essa vida nova, com todas as suas imperfeições e cicatrizes, era mais rica, mais profunda, mais significativa. Rafael olhou para o céu que começava a clarear, as primeiras luzes do dia tingindo, as nuvens de rosa e dourado, e sussurrou uma oração de gratidão. Não por não ter morrido naquela obra, embora fosse grato por isso também, mas por tudo que veio depois, pela jornada que sua família tinha percorrido, pelas pessoas que tinham encontrado no caminho, pelas lições que tinham aprendido, porque no final talvez a maior lição de todas fosse essa: a vida não se mede pelos momentos perfeitos, mas por como respondemos aos momentos imperfeitos. Não se mede por nunca cair, mas por quantas vezes nos levantamos. Não se mede por nunca sentir medo, mas por ter coragem apesar do medo. E não se mede por estar sozinho, mas por construir uma rede de amor forte o suficiente para nos segurar quando caímos. Rafael voltou para dentro, deitou-se novamente ao lado de Marina, que se aconchegou nele ainda dormindo. Em poucas horas, Júlia acordaria, correria para a cozinha já falando sem parar, como ela costumava fazer. Teriam café da manhã juntos. Ele iria para o trabalho, Marina para o curso, Júlia para a escola. Mais um dia comum, cotidiano, absolutamente precioso. E no final daquele dia, quando todos se reunissem novamente em casa, compartilhariam as pequenas vitórias e frustrações diárias, porque era isso que famílias faziam. Não apenas nos momentos de crise, mas especialmente nos momentos comuns. Elas se mantinham unidas, elas se sustentavam, elas se amavam. Porque famílias assim, que enfrentaram o impossível e venceram, sabem que não é apenas sobre sobreviver às tempestades. É sobre aprender a dançar na chuva. É sobre transformar cicatrizes em força. É sobre construir algo bonito a partir das ruínas. É sobre nunca, jamais, desistir uns dos outros. A gente sempre vai lutar um pelo outro. Essa frase que Júlia tinha dito naquele dia, um ano atrás, tinha se tornado o mantra da família. Não era apenas uma frase bonita. Era uma promessa, uma escolha renovada a cada dia, uma verdade testada pelo fogo e provada inabalável. O sol nasceu completamente, iluminando a casa pequena no São Gabriel. Dentro dela, uma família dormia, descansava, se preparava para mais um dia. Uma família que tinha olhado para o abismo e decidido voltar, que tinha enfrentado o impossível e tinha vencido. Não porque eram especiais, ou porque tinham superpoderes, mas porque tinham uns aos outros, e no final isso era o único milagre que realmente importava.